A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, querido jovem, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de jovens, aqui do nosso ministério, a DMDF, Assembleia de Deus, de Missão do Distrito Federal, presidido pelo pastor Douglas Batista e sob a coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a nossa pré-aula é da lição de número 2, que tem o título Autenticidade em meio às provas e tentações. Autenticidade em meio às provas e tentações. O nosso texto principal se encontra no primeiro capítulo da carta de Tiago, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Essa é a versão Almeida Revista e Corrigida, é a versão trazida aqui na nossa revista. A nova Almeida atualizada traz a seguinte tradução. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E o resumo da nossa lição traz o seguinte: manter a autenticidade em meio às provas e tentações é essencial para preservar nossa integridade e viver de acordo com nossos valores cristãos mais profundos. Os objetivos da segunda lição são os seguintes: compreender a força que é produzida pelas tentações, explicar o propósito das provações e destacar a importância da sabedoria, proteção e confiança em Deus. Muito bem. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a carta de Tiago, como nós já vimos na pré-aula anterior, é uma carta cheia de orientações práticas. É considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. Suas orientações são objetivas, diretas. E na pré-aula anterior, eu deixei para os irmãos o desafio de trazerem para os jovens a ideia da agenda do bem. Os irmãos lançaram esse desafio? Enfim, eu penso, queridos, que vai ser uma grande bênção. Lance o desafio, a agenda do bem para os jovens, anotando ali em uma agenda as suas ações concretas em obediência à sua fé, em obediência ao seu compromisso com a palavra de Deus. Amém? Dito isso, vamos para o primeiro tópico da nossa revista, que é a força produzida pelas tentações. E aí, por isso que eu fiz questão de trazer ali no texto principal as duas versões, tanto a Almeida Revista e Corrigida quanto a nova Almeida atualizada. E os irmãos vão entender a importância de comparar as duas traduções para definir os termos tentações e provações. Nós vamos ler, ver e estudar aqui ao longo da lição. O primeiro subtópico é o que são as tentações. O que são as tentações? O comentarista nos traz aqui alguns pontos interessantes. As tentações são estímulos que levam à prática do pecado. E a carta de Tiago faz a distinção entre as provações e as tentações. As provações são vistas como oportunidades de crescimento espiritual, ao passo que as tentações surgem para nos fazer pecar. O objetivo das tentações é levar o homem a errar o alvo, a pecar.
Jesus, o Senhor Jesus, ele foi tentado pelo inimigo no deserto e não pecou. E não pecou. Então, o Senhor Jesus, ele conhece as nossas tentações, as investidas que são feitas para nos levar a pecar, as tentativas que são lançadas sobre nós para nos desviar do caminho de Deus, da vontade de Deus e nos levar à desobediência, à rebelião, ao pecado. Então, o Senhor Jesus, ele pode nos ajudar, nos concedendo a sua força, nos concedendo a sua sabedoria para resistirmos, vencermos as tentações. O segundo subtópico, queridos, desta lição nos traz o seguinte título: a procedência das tentações. E aí o comentarista nos traz aqui a informação de que as tentações procedem de nossos desejos carnais, a partir do que está escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. As tentações, queridos, não vêm de Deus, né? Elas não têm origem em Deus. A causa das tentações somos nós mesmos e também o inimigo de nossas vidas, Satanás. É o que nos traz a carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Deus não deseja que nós pequemos, que nós nos desviemos da sua palavra, da sua vontade. Ao contrário, o desejo do Senhor é que nós sejamos santos, perfeitos e obedientes. Então, a tentação não tem origem em Deus, não vem de Deus. Ela surge dos nossos próprios desejos carnais e também do próprio inimigo das nossas almas. Vamos em frente, queridos. Hoje, a aula, os irmãos têm que atentar para isso. É uma aula longa, são 4 tópicos e, inclusive, o último tópico tem 4 subtópicos. O próximo tópico, o papel do inimigo ainda no aspecto das tentações. O título é a força produzida pelas tentações. E o subtítulo, o subtópico 3, o papel do inimigo, vai nos trazer informações a respeito da relação entre Satanás e as tentações, as investidas contra nós para nos levar à desobediência, ao pecado. E o comentarista nos traz aqui a informação que, embora as tentações procedam de nossos próprios desejos, como nós vimos no subtópico anterior, o inimigo, Satanás, ele sabe como explorar as nossas fraquezas, as nossas inclinações, tendências carnais. Então, Tiago descreve o processo da tentação. A pessoa é tentada pelo mal, atraída e seduzida pela própria cobiça. A vontade, quando concebida, dá à luz ao pecado. Então, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, seria uma proposta que é nos apresentada pelo diabo ou pelo mundo que jaz, que está sob domínio do maligno. Essa proposta, ela entra no nosso coração, passa pelo nosso desejo, que somos nós, as nossas tendências pecaminosas, a nossa carne, e então ela gera uma ação pecaminosa, uma decisão e uma ação pecaminosa que, se repetida, se não abandonada, ela vai gerar a morte, vai gerar a apostasia, o abandono do caminho do Senhor. Amém? Muito bem, prossigamos então para o segundo tópico. As provações e seus propósitos. Saímos do campo das tentações e agora vamos entrar no assunto das provações. Os nossos jovens precisam entender perfeitamente a diferença entre tentações e provações. Amém, queridos? Nós precisamos deixar isso muito claro
para eles. Vamos em frente? Primeiro tópico, aliás, o primeiro subtópico: todos os filhos de Deus são provados. Então, o que são as tentações? São situações difíceis que são permitidas por Deus para testar e para fortalecer, consolidar a nossa fé. É como o processo de lapidação do ouro. O comentarista traz esse exemplo. E poderíamos citar tantos outros. O ouro, ele, quando é retirado ali da mina, ele vem cheio de impurezas. Todos nós sabemos disso. Para que o ouro esteja refinado, puro, ele precisa passar por um processo. E esse processo é o fogo. Ele precisa ser derretido e passar por todo um processo ali de limpeza, de purificação. Após esse processo, o ouro, então, está em condições de ser vendido. Ele tem o seu valor maior, tem toda a sua validade que nós tanto conhecemos. Então, a aprovação o Senhor permite para que a nossa fé seja testada e fortalecida, para que nós cresçamos em Deus. Amém, queridos? Segundo subtópico, prova de fé. Tiago destaca que a prova de nossa fé produz perseverança, paciência. As provações nos levam a confiar mais em Deus e a desenvolver um caráter maduro, uma vida cristã autêntica. Queridos, em momentos de provações, muitas vezes os nossos jovens vão olhar para um lado, para o outro e não ver saída. E vão ter que olhar para quem? Para Deus. Quando nós passamos por provações, nós nos vemos como que obrigados a lembrar a quem nós servimos, quem é o nosso Criador, quem é o nosso Consolador, quem é a fonte da nossa esperança, da nossa confiança, da nossa alegria. Então as provações nos lançam nos braços de Deus. É preciso, então, esclarecer isso, lembrar isso aos nossos jovens. As provações que o Senhor permite é para que cresçamos, amadureçamos na fé e na comunhão com o Senhor. E também nos leva a ter uma vida cristã autêntica, o que nos lembra muito bem o propósito de Tiago, que é fazer com que nós tenhamos coerência. Vida autêntica é vida coerente. Coerência entre a crença, entre a fé e a ação. É a ortodoxia, a crença, os valores, de forma coerente com a ortopraxia, com a prática, com as ações, com o viver diário. E as provações nos ajudam também a desenvolver a vida cristã autêntica. Sigamos em frente. Terceiro subtópico: bênção nas provações. Bem-aventurado é o homem que suporta a provação. É o que nos diz Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Macarios, mais que feliz é o homem que suporta a provação. Porque, uma vez aprovado, ele receberá a coroa da vida. As provações que o Senhor permite que cheguem até nós, elas são oportunidades para nós recebermos bênçãos divinas e para nós crescermos em intimidade com o Senhor. Mais uma vez, as provações não vêm para nos levar a pecar, como as tentações. As provações não vêm para nos destruir, como as tentações. As provações vêm para nos levar a crescer em fé, para nos levar a ter maior intimidade, maior comunhão, maior dependência do nosso Deus. O povo de Israel foi provado. Todos os apóstolos, discípulos do Senhor, foram provados. Toda a história da igreja é uma história de provação do povo de Deus. E nós também passamos pelas provações, mas estamos
nas mãos do nosso Pai. Amém, queridos? Prosseguindo, vamos para o tópico de número 3 aqui também, mais uma vez, passando pelos principais pontos para que você possa trabalhar aí com os seus jovens na classe da Escola Bíblica Dominical. O terceiro tópico da nossa revista é sabedoria, proteção e confiança. E o primeiro subtópico, busque a sabedoria divina. A carta de Tiago nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus. E o Senhor concede a sabedoria a quem pedir. A sabedoria que vem do alto está revelada onde? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Então, ler, meditar e aplicar as Escrituras vai fazer com que nós sejamos pessoas sábias, dirigidas pelo Senhor. O salmista nos diz lá no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, o comentarista nos lembra, nós precisamos de uma leitura de qualidade que envolve o pensamento, os sentimentos e que chega à vontade. O verso aqui do Salmo 119 nos permite fazer essa reflexão. Escondi a tua palavra, a palavra que eu li, a palavra que entrou pelos meus sentidos, pela minha razão. Escondi onde? No meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha alma. Para não o quê? Para não pecar contra ti. Para não ter uma ação desobediente. Para ter uma vontade, uma decisão de obediência à palavra do Senhor. Então, os três aspectos estão aqui. Amém? Muito bem. Ler, meditar, agir. Não sejamos apenas ouvintes, como muito bem nos recomenda o Espírito Santo através da carta de Tiago. O segundo subtópico, proteção em meio à violência. Queridos, todos nós sabemos, nós vivemos em um mundo repleto de violências e conflitos. Basta abrir os jornais, basta ligar a televisão, o rádio ou a internet. As informações estão aí. A nossa sociedade é uma sociedade marcada pelo medo. Agora, a palavra de Deus nos diz na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, aliás, a primeira carta, capítulo 4, versículo 18, no amor não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, lança fora o medo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, o comentarista aqui nos traz essa reflexão. Nós somos conscientizados do perfeito amor que Deus tem por nós. Um amor gracioso, um amor misericordioso que nos alcançou, que nos guarda e que nos conduz a cada dia, se assim nós permitirmos. Então, o amor do Senhor, o perfeito amor do Senhor, que é Pai, que é onisciente, sabe de todas as coisas, que é onipresente, está em todos os lugares, vê todas as coisas e é onipotente, pode todas as coisas. Ele nos ama, ele cuida de nós. Nós podemos e devemos descansar no amor do Senhor. Por isso, nós cristãos que meditamos na beleza da graça de Deus sobre as nossas vidas, na beleza do amor de Deus sobre as nossas vidas, nós andamos em confiança e sem temor. Andamos em paz, nas mãos de Deus, o nosso Pai. Então, os nossos jovens, até porque estão muito envolvidos com a internet, com as mídias, com as redes sociais, eles precisam ser lembrados disso, porque as redes sociais, queridos, as informações que são bombardeadas sobre eles o tempo inteiro, geram no coração um temor, uma insegurança. São tantas coisas ruins, são tantas notícias ruins o tempo inteiro, em todo lugar. E às vezes os nossos jovens estão padecendo de problemas emocionais por conta desse excesso de informação negativa, aterrorizante que chega até eles
a cada instante. Então nós precisamos destacar em oração, na presença do Senhor, ministrando as nossas aulas em graça e falando do amor, do cuidado e do zelo de Deus, o nosso Pai, para com eles. Precisamos lembrar isso aos nossos jovens. Nós estamos nas mãos do nosso Pai, que nos ama e cuida de nós. Muito bem, indo mais à frente, terceiro subtópico, incerteza marca da pós-modernidade. A pós-modernidade, ou como entendem alguns estudiosos, a modernidade líquida, conceito criado aí pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman, o nosso mundo se tornou um mundo relativista, onde não se tem mais verdades absolutas, não se tem mais definição do que é certo, do que é errado, tudo é questionável. E o que acontece? A nossa sociedade virou uma sociedade da dúvida, da incerteza, da incredulidade. Duvidar ganhou um status, né, de intelectualidade. E aí, então, começam todas as críticas. Todo mundo quer criticar os valores cristãos, a fé, porque dá um ar de intelectualidade. Ele é uma pessoa que duvida, que questiona, tem pensamentos críticos muito aprofundados. Então, virou, é quase um ídolo, né? O comentarista nos traz aqui, né? O questionamento tornou-se uma espécie de ídolo da nossa sociedade pós-moderna. E aí, meus irmãos, a carta de Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto, através da leitura, meditação da palavra do Senhor, ela nos traz o quê? Confiança, certeza e uma fé consolidada. A mesma confiança, a mesma certeza que levaram Daniel e seus amigos a não se contaminarem quando estavam ali cativos na Babilônia, com todas aquelas tentações, com todas aquelas regalias que estavam ali sendo oferecidas para eles, e eles permaneceram fiéis ao Senhor na sua palavra, na sua vontade, na sua revelação, e não se contaminaram, e não pecaram, permaneceram ali obedientes ao Senhor e sua palavra. Então, queridos, nós precisamos, inclusive, alertar os nossos jovens para que eles sejam seletivos, para que não ouçam, para que não vejam, não entreguem os seus corações para qualquer coisa. Há tanta programação, queridos, de comédias, de novelas, de filmes, que questionam o tempo inteiro a fé cristã, que fazem paródia, que têm prazer em desvalorizar, supostamente, né, desvalorizar aquilo em que nós cremos. Então, os nossos jovens precisam ser alertados em relação a isso, porque se assistem, se entregam a esse tipo de programação sem nenhum posicionamento, sem nenhuma preocupação, isso vai, queridos, minando a fé, o compromisso que eles têm com a palavra de Deus. O inimigo é astuto, são astutas ciladas. Nós precisamos, então, alertar os nossos jovens também quanto a essa questão. Amém? Vamos para o quarto e último tópico da nossa lição: o cuidado com o que vemos e desejamos. O primeiro subtópico: atraídos pelo que vemos. Mais uma vez, o comentarista nos traz a informação de que Deus não é a fonte da tentação. Deus não é a fonte da tentação, mas o diabo. O mundo também que está sob o poder, o império, o mundo que jaz no maligno, ele também é fonte de tentação. Nós já comentamos a respeito disso anteriormente. Então, nós precisamos ser cuidadosos. Por quê? Porque nós somos atraídos por aquilo que vemos e desejamos. E o inimigo, muito astucioso, ele se vale dessa nossa atração e desse nosso desejo para nos induzir ao pecado. Então, o mundo está aí. O inimigo está aí. E a nossa carne,
concupiscente, tendenciosa ao mal, está em nós. Vejam só, queridos, são 3 grandes fontes que nós precisamos observar atentamente e pedir ajuda ao Senhor. Porque o mundo vai nos trazer fontes de tentação, o inimigo vai nos trazer fontes de tentação, usando o mundo e usando as nossas tendências carnais, os nossos desejos manchados pela concupiscência. Então, tudo isso vai ser utilizado para nos conduzir ao pecado. Por exemplo, o comentarista nos traz aqui Adão e Eva. Eles foram atraídos pelo desejo, viram aquela fruta e se sentiram atraídos e se entregaram ao pecado. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos de 6 a 9. Todos nós conhecemos a história da queda da humanidade. Então, Tiago, ele utiliza o termo gerar no versículo 15, justamente para mostrar que ninguém peca sem desejar o pecado, primeiramente dentro de si. Então, por isso que nós precisamos pedir o auxílio de Deus para que Ele nos conceda a sua graça, a sua fortaleza, para nós vencermos as tentações que chegam até nós através daquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos, nós desejamos dentro de nós e podemos decidir tomar atitudes desobedientes a Deus e, portanto, pecaminosas. Precisamos pedir o auxílio do Senhor. Amém? Muito bem. O próximo subtópico, desenvolvendo um caráter cristão. Desenvolvendo um caráter cristão. O Senhor deseja nos tornar maduros, fortes e completos. E por isso, Ele permite as tentações. Permite as tentações que vêm até nós através do mundo, através dos nossos próprios desejos pecaminosos e através do inimigo de nossas vidas. O Senhor permite que elas cheguem até nós. E também permite que as provações venham até nós. Mas tudo isso o Senhor nos permite com a intenção de que nos tornemos maduros, fortes e completos. O Senhor Jesus foi tentado no deserto, nós já comentamos. No entanto, Ele não cedeu. Ele venceu as tentações. Ele venceu o inimigo. Ele venceu as propostas trazidas a Ele. E Ele saiu mais forte quando venceu aquelas tentações. Saiu, inclusive, para o seu ministério público. Não é verdade? Todos nós conhecemos. Então, quando o Senhor permite que nós passemos por essas circunstâncias, é para que nós nos fortaleçamos, cresçamos em fé, em comunhão com o Senhor. O comentarista nos traz aqui o exemplo de José, o jovem José, que foi duramente tentado e provado na casa de Potifar. Foi provado quando, por exemplo, administrou tantas coisas, estava ali em suas mãos, tantos poderes. E foi tentado quando a esposa de Potifar se aproximou dele, no momento em que estavam sozinhos, e tentou levá-lo para cometer um adultério. E nós sabemos o que José fez. O que José fez? Fugiu, queridos. Fugiu. Então ele venceu fugindo. Não é verdade? Às vezes precisamos fugir, sobretudo quando as tentações envolvem a carne, sensualidade. Nosso jovem precisa ser alertado em relação a isso, né? Não tente enfrentar, não. É melhor fugir, fazer como José. Deixe sua capa, se for preciso. Mas escape da tentação para você não pecar contra o seu Deus. José não cedeu. Precisamos nos lembrar, portanto, nesses momentos, que Deus está conosco e Ele pode nos ajudar. Vamos em oração ao Senhor e Ele nos há de conceder graça para nós vencermos. Muito bem. Vamos em frente. Terceiro subtópico, padrões modernos. O pensamento pós-moderno afirma que não há um padrão de certo e errado. Aqui o tópico parecido com a incerteza marca da pós-modernidade. Não é verdade? Nós já tratamos sobre esse aspecto. É justamente o relativismo. O questionamento das verdades absolutas, o questionamento dos posicionamentos definitivos em relação ao que é certo e errado. Mas a palavra de Deus nos diz que sim, aos olhos de Deus, há o certo, há o errado,
ao puro, ao pecado. Não podemos chamar de doce o que é amargo, não podemos chamar de amargo o que é doce. O que é pecado, o que agrada a Deus, agrada a Deus. Ponto final. Em Deus não há sombra de variação. Não é verdade? Então, o que é certo? O certo é fazer a vontade do Senhor. Como nós conhecemos a vontade do Senhor? Aquela que foi revelada em sua palavra. Que foi revelada em sua palavra. Inspirada, infalível, suficiente, viva e eficaz. Amém? Então, nós precisamos destacar com os nossos jovens. O certo, sim, é o que está na vontade do Senhor, na revelação do Senhor, na palavra do Senhor. Assim como José fez, nós devemos também fazer. Os nossos jovens também devem fazer. O jovem José foi fiel, cumpriu a palavra de Deus, venceu as tentações, venceu as provações. Daniel e seus amigos, no cativeiro da Babilônia, foram fiéis, obedientes à palavra de Deus, aos valores contidos na revelação do Senhor, e não se contaminaram com as iguarias, com tudo aquilo que estava sendo oferecido a eles no reino da Babilônia. E assim também os nossos jovens devem fazer no reino que está posto diante de suas vidas hoje. Amém? O quarto e último subtópico: como o crente deve reagir às tentações. Ele deve reagir com resistência, buscando, claro, o auxílio divino. Buscando o auxílio divino. Então, precisamos alertar aqui os nossos jovens, porque aqueles que cederem às tentações, ou seja, às instigações para o erro, para o pecado, aqueles que cederem só terão um caminho a tomar. É o caminho do arrependimento. O caminho do arrependimento. E muitas vezes, meus irmãos, não é fácil. Esaú chorou e não encontrou arrependimento. Nos revela a palavra do Senhor. Não é simples. Os nossos jovens não podem brincar com o pecado achando que depois eu me arrependo. Olha, o amanhã não nos pertence. E o nosso coração é enganoso. Não podemos dizer como estaremos amanhã, como nos sentiremos amanhã. Precisamos ter muito cuidado e alertar os nossos jovens a respeito da gravidade e do risco que envolve o pecado, que pode levá-los à apostasia, à morte espiritual. Mas, claro, nós devemos lembrar os nossos jovens, inclusive professor, professora, querido professor, querida professora, quem sabe na sua aula não haverá a oportunidade de uma reconciliação com algum jovem que andou caindo, né, ao longo de sua caminhada, que errou algumas vezes. Ore a Deus, quem sabe você vai ter uma oportunidade de oferecer a esse jovem um momento de oração, de reconciliação, porque nós precisamos lembrá-los, né, que caso alguém tenha cedido à tentação, o Senhor é misericordioso e justo, como nos diz a sua palavra na primeira carta de João, 1, 7 e 9, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, em oração, vamos buscar ao Senhor e pedir a oportunidade de não apenas ministrar um conteúdo, uma aula, mas de levar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para os nossos amados jovens. Amém, querido professor, querida professora? Vamos para a nossa conclusão? A conclusão nos diz o seguinte: aprendemos que a carta de Tiago é um guia prático que nos ensina a lidar com as tentações e provações. As tentações devem ser resistidas com a ajuda de Deus e mediante a meditação na sua palavra. As provações precisam ser vistas como oportunidades de crescimento e fortalecimento da fé. Compreender essas verdades vai nos ajudar a viver uma vida cristã autêntica, em que a fé é continuamente refinada e demonstrada em ações. Em meio às provas e tentações, somos chamados a buscar uma fé autêntica e inabalável, que reflita a verdadeira essência do cristianismo, sabendo que, em Cristo, somos mais que vencedores. Querido professor, querida professora, querido jovem que nos acompanham,
Eu espero ter sido útil e que esta aula seja uma bênção em sua vida. Até uma próxima oportunidade, se assim nos permitir o Senhor. Um grande abraço.